Obrigado, presidente. Eu, felizmente, não preciso estar desde o começo da apresentação, mas conheço um pouco da matéria. Eu acho que é extremamente importante a gente continuar com esse programa de privatizações ou desestatizações, porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma gráfica como outras podem ser, recebendo autorização e tendo o controle do governo, pode imprimir muito bem todos os documentos que são necessários. Agora, eu vi um discurso agora há pouco falando de parasitas do Estado, e eu quero me referir agora àqueles que cooptaram as empresas estatais nos últimos anos aqui, fazendo uso das empresas do povo para uso particular. Pessoas que acabaram entrando dentro dessas empresas, desviando dinheiro e corrompendo a democracia. Porque o que nós vamos falar de mensalão e petrolão foi um ataque à democracia brasileira pelo uso dessas empresas, pelo uso do governo, desses sim que são os parasitas do Estado brasileiro. Não são os funcionários públicos, não. Aliás, eles ficam muito envergonhados porque muitas vezes eles têm um chefe que foi designado por uma dessas pessoas, desses partidos, que esses sim parasitaram, obrigaram muitas vezes a eles cometerem infrações e tiveram saqueados, que jogaram o Brasil na pior recessão da sua história, que estamos tentando recuperar a duras penas, que custou muito para a população brasileira, porque o legado deixado para essa gente é 27 milhões de desempregados e subempregados, que está custando muito caro para botar a casa em ordem. Então, quando falamos de parasitas, falamos de pessoas que não produzem, falamos de pessoas que querem dar autorização para aqueles que querem trabalhar, falamos de pessoas que vão se entrando dentro dessa estrutura, querendo estabilidades para não sair mais dessa estrutura. Falamos de pessoas que não têm a menor moral, menor caráter de roubar o Estado porque acham que é de direito, porque acreditam que o fim justifica os meios, e nem se envergonham, nem autocrítica fazem, nem pedem desculpa para a sociedade quando essa tem que pagar a conta. Portanto, a Casa da Moeda pode ter sido vítima, e provavelmente foi vítima dessa gente, e é importante que o Estado concentre naquilo que ele de fato tem que fazer, que é ficar nas suas atividades onde pode promover, de fato, a igualdade de oportunidades. E não ficar gerando oportunidades para que pessoas mal intencionadas, que acham que podem fazer tudo com o Estado brasileiro, roubando o próprio povo, fiquem aproveitando essas empresas. Casa da Moeda, Correios, Petrobras, Eletrobras e tantas outras empresas que a gente nem sabe que tem um final Brás, como uma Hemobras. Quem não conhece a Hemobras, era bom de visitar a Hemobras para poder ver um exemplo do que foi feito com dinheiro público jogado no lixo, que custou uma fortuna dos pagadores de impostos. Nós estamos falando de um caso que está talvez bem gerido, mas que também tem que ser desestatizado, porque se vier um próximo governo que achar com as mesmas morais pode atacar o Estado, vai estar lá disponível. É isso que aconteceu com o Brasil. Temos estatais aos montes, faltam creche, falta hospital, falta educação, falta saneamento básico. Falta saneamento básico em tudo. E o Rio de Janeiro, acho que é um dos casos mais emblemáticos. Com um caso que vem agora recente, mostrando que uma estação de tratamento de água, na verdade, virou uma estação de tratamento de esgoto, porque o que é jogado no rio alguns quilômetros acima, é esgoto in natura maltratado, nunca investido. Então, Salim e toda a equipe, parabéns pela iniciativa, porque o Brasil precisa investir naquilo que de fato ele necessita, que são as coisas básicas para poder dar igualdade de oportunidades e acabar com as desigualdades que eles tanto falam, mas que nós principalmente pensamos em combater o fim da pobreza. Muito obrigado.